Fala pessoal, voltamos para mais uma videoaula do nosso curso de Segurança do Trabalho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os principais benefícios previdenciários, tá certo? Galera, é o seguinte, mais uma vez, só para a gente recapitular. Benefícios previdenciários são benefícios devidos a quem é segurado do INSS. O que é o INSS, pessoal? Instituto Nacional de Seguridade, estão vendo? Seguridade Social. Então, se você é um segurado, se você paga o INSS devido ao seu trabalho, tá certo? Se você contribui para essa caixa da Previdência Social, você tem direito a esse seguro. Você é um segurado. E como todo seguro, você tem direito a benefícios relacionados a esse seguro. E hoje, nessa aula, nós vamos falar exatamente sobre esses benefícios previdenciários e os seus principais agentes, os seus principais tipos, tá bom? Então, vamos começar essa parte de benefícios previdenciários falando do benefício previdenciário mais conhecido que nós temos, que é justamente o quê? Quando a gente fala de previdência social, a primeira coisa, Zé, que vem à cabeça, pelo menos a minha, é que a previdência é o que vai dar o meu aposento, tá bom? A primeira coisa que vem à minha cabeça quando eu penso em previdência social é exatamente o quê? Nas aposentadorias. Tá bom? Então, nós contribuímos para o INSS para termos o seguro. Esse seguro vai nos dar direito a algumas outras coisas, mas o principal motivo para o qual eu trabalho e contribuo para o INSS é justamente para a minha aposentadoria. É para que quando eu contribuo até uma certa idade, por um certo período de tempo, eu possa me aposentar, parar de trabalhar e viver desse aposento que eu paguei toda a minha vida, esse seguro, essa seguridade social, para que eu possa, na nossa idade mais avançada, nós possamos nos aposentar, tá bom? Então, vamos iniciar essa aula falando justamente de quê? Justamente das aposentadorias. A primeira aposentadoria que nós vamos falar aqui é uma que foi concedida já recentemente na Constituição 88. Que é a aposentadoria por idade rural, tá bom? Essa aposentadoria, ela é dada para quem trabalhou pelo menos 180 meses com atividade rural, tem pelo menos 55 anos se mulher e 60 anos se homem, tá bom? Então, é necessário a comprovação de que a pessoa trabalhou exclusivamente em atividade rural por pelo menos 180 meses, tá bom? 55 anos de idade para mulher e 60 anos de idade para homem. Aí você vai ter o direito a receber esse aposento por atividade rural, tá certo? E essa aposentadoria rural, como o próprio nome já diz, é para quem faz atividades no meio rural, né? Atividade de plantio, atividade de criação de animais, tá certo? Então, essa aposentadoria, ela é basicamente para quem comprova que a sua atividade é uma atividade rural, tá? Ah, professor, mas por que essa atividade rural normalmente ela não está junto com as aposentadorias comuns? Porque a aposentadoria rural é uma aposentadoria que se dá normalmente sem contribuição. É como se fosse um benefício um benefício social mesmo do governo, sem que haja a contribuição da pessoa, porque normalmente esses trabalhadores rurais, eles não têm carteira assinada, eles trabalham para si próprios, eles plantam para eles mesmos se alimentar, ou então para vender ali, conseguir subsistência mínima, tá bom? Então, se o cara tem atividade rural, é comprovada essa atividade rural através de sindicatos, tá? Ele vai ter direito a ter essa aposentadoria, mesmo que não haja contribuição. A contribuição, normalmente, que os trabalhadores rurais fazem é aos sindicatos, justamente para fazer esse controle das pessoas que realmente são trabalhadores rurais e terão direito à sua aposentadoria rural. Lembrando que essa aposentadoria vai se dar com pelo menos 55 anos mulher e 60 anos homem, e com atividades comprovadas de pelo menos 180 meses nas atividades rurais, beleza? É importante salientar também em relação à atividade rural, pessoal, que nós vamos ter aí os agricultores, certo? Vamos ter alguns pescadores artesanais e vamos ter também os indígenas, tá bom? Então, os trabalhadores indígenas, eles também podem se aposentar, certo? Através da aposentadoria rural, sem contribuição, beleza? Nos mesmos moldes, tá bom? Seja comprovado, tá? Esse trabalho rural, no caso do indígena, né? E também com a sua idadezinha lá de 55 anos mulher e 60 anos homem. O outro tipo de aposentadoria, o tipo de aposentadoria mais comum, inclusive,
é a aposentadoria por tempo de contribuição, tá certo? E quem é que vai ter direito a esse benefício? Ele é um benefício concedido a cidadão que comprovar 35 anos de contribuição se homem e 30 anos de contribuição se mulher, tá bom? Então, trabalhei 35 anos de contribuição, eu vou ter direito, contribuir por 35 anos para o INSS, eu vou ter direito a me aposentar. Do mesmo jeito, 30 anos se mulher, tá bom? Então, eu tenho direito a essa aposentadoria, tá certo? Dependendo, certo, da minha idade, eu não vou ter direito a essa aposentadoria integral, digamos assim, certo? Esse é um problema de você se aposentar só por tempo de contribuição, tá certo? Você contribui lá 35 anos, é um período de tempo relevante. Mas se você não tiver idade suficiente, você não vai ter direito ao valor cheio da sua aposentadoria, né? Por exemplo, se você ganhar, sei lá, R$2.000 e você resolver se aposentar só por tempo de contribuição, você não tiver idade ainda suficiente para fazer uma aposentadoria que seja considerada integral, você não vai ter os recebimentos dos proventos integral, mas você vai ter o direito de se aposentar pelo tempo que você contribuiu. Então, se você contribuiu por 35 anos, você já tem esse direito intrínseco, tá? Mas, porém, você pode ter perdas no seu aposento devido ao fato da sua idade, tá certo? Então, se você não tem 65 anos sendo homem, por exemplo, você começou a trabalhar muito cedo, com 20 mais 35, 55, você não vai ter o tempo de vida ainda necessário a juntar esse tempo de vida com o seu tempo de contribuição e fazer com que você tenha essa aposentadoria com valores mais altos, significantes, em relação ao seu teto do que você ganha, do que você contribui, beleza? Isso é mais um tipo de aposentadoria. Inclusive, a gente até pode falar já da parte da aposentadoria por idade urbana, tá bom? Então, você pode se aposentar, caso você queira, se você tiver até 60 anos se mulher e 65 se homem. Perceba que é diferente da rural, né? A rural é 55 mulher e 60 homem. A idade urbana, por ser um tipo de trabalho mais... o trabalho urbano, por ser um tipo de trabalho menos desgastante que o trabalho rural, você pode se aposentar, tem que se aposentar um pouco mais tarde. Então, 60 anos se mulher e 65 se homem, beleza? E você tem que ter um período mínimo de contribuição de pelo menos 180 meses, tá certo? Então, é necessário que você contribua por 180 meses, então para você considerar apto a se aposentar, você tem que ter pelo menos 180 contribuições, tá certo? Dentro das 180 contribuições, se você tiver mais de 60 anos e mais de 65 se mulher e mais de 65 se homem, você tem o direito à sua aposentadoria por idade urbana, beleza? Ótimo, gente. E aí a gente vai ter uma modalidade que vai juntar essas duas, né? Que é justamente para a gente ter o valor, digamos assim, integrar a integralidade da aposentadoria. Então, se você ganha, sei lá, o teto de INSS, 4.000, 5.000 reais, tá? Se você quiser se aposentar por tempo de contribuição e por idade, você pode fazer essas duas juntas e aí você vai ter direito ao que a gente chama na integralidade de vencimentos, tá bom? Então você vai se aposentar ganhando os 80% maiores salários. É uma continha que é feita, mas você vai se aposentar com um valor mais fidedigno ao que você ganha ao final da sua vida, certo? No momento da sua aposentadoria, tá? Lembrando que o INSS tem um teto, tá bom? Então, para isso, é necessário que você se aposente de duas formas. Faça como se fossem duas aposentadorias ao mesmo tempo. A aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, tá certo? Então, por exemplo, para os homens, você tem que trabalhar pelo menos 35 anos e ter 65 anos de idade, para que aí você tenha esses vencimentos integralizados, né? Na verdade, com uma média dos 80% maiores salários que você teve durante a sua vida, tá bom? Vão ser descartados os 20% menores e fazer uma média dos 80% maiores, tá certo? Ou seja, com 80% maiores salários de contribuição, tá bom? Então, o que é isso? Você vai ter 35 de idade, 65 de idade e 35 de contribuição no mínimo. Quando você soma isso, quanto é que dá, pessoal? Vai dar 100, né? Então, 35 mais 65, 100. Caso você queira trabalhar mais, contribuir mais um ano, a sua idade cai um ano. Então, vamos fazer um exemplo. Você começou a trabalhar com 20 anos, sua primeira carteira assinada foi com 20 anos, tá? 35 anos depois, você tem 55, mas você ainda não tem os 65 para se aposentar com integralidade. Então, quando você soma 55 com 35, só vai dar 90. Em vez de você trabalhar até os 65, lhe é dada a opção de você trabalhar mais 5 anos. E o que vai acontecer? Você vai trabalhar, a cada ano que você trabalha, um ano da sua idade reduz. A cada ano que você trabalha, um ano da sua idade reduz. Então, você pode trabalhar somente até os 60, você vai contribuir por 40 anos
na hora que você faz essa soma de 60 mais 40, vão dar os 100 anos, né, que são necessários para que você receba o seu salário com integralidade, certo? Então, esse é como se você estivesse fazendo duas aposentadorias juntas, né, contribuição e idade, tá? Contribuição e idade urbana. 65, no caso de homem, eu fiz essa conta para homem, tá? 65, 35, soma, dá 100. Já a mulher, o que é? 60 com 30, né? Quando soma tem que dar 90, beleza? Fazendo o mesmo tipo de detalhe, né? Trabalhou, contribuiu um ano a mais, você tem direito a se aposentar um ano mais jovem, tá bom? Beleza? Beleza. O outro tipo de aposentadoria que existe tem tudo a ver com a segurança do trabalho, tá bom? A gente vai chamar essa aposentadoria de aposentadoria especial, tá certo? Que diabo seria uma aposentadoria especial? É uma aposentadoria por tempo de contribuição também, só que ela é de forma especial. Por quê? Porque ela reduz o tempo de contribuição da pessoa para os tempos de 25, 20 ou 15 anos, tá bom? Então, olha pessoal, que interessante, né? Você vai poder se aposentar com integralidade de vencimentos com 25, 20 ou 15 anos. Ah, professor, mas como é que eu faço para ter essa aposentadoria especial? Bom, basta você estar exposto a agentes nocivos, tá certo? Então, se você trabalha em atividades de risco, que se encontram em rol específico de atividades que são consideradas atividades que dão direito a condições especiais de aposentadoria, certo? De acordo com a legislação específica do INSS, tá? Você terá o direito, se você trabalhar permanentemente durante 25 anos, certo? Especificamente em alguns casos, 20 em outros e 15 em outros, tá? Esses 20 e 15 são casos bem específicos, bem raros, a questão de trabalho em mina, exploração de minérios subterrâneos, etc. São bem específicos. A maior parte das aposentadorias especiais, elas se dão com 25 anos de contribuição, tá bom? Então o que vai acontecer? Você vai ter 25 anos de contribuição, tá bom? E aí você pode pedir a aposentadoria, tá certo? Pedindo a aposentadoria, aqui você vai estar pedindo uma aposentadoria que a gente chama de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, tá bom? Então, quem é que vai dizer se a pessoa tem direito, viu, Zé? Não é tão simples assim, eu trabalho que fazer ruído, eu tenho direito. Não é assim. Precisa ter documentação comprovando os 25 anos de exposição daquela pessoa a agentes nocivos, considerados nocivos suficientes, tá bom? De acordo com o rol específico de atividades consideradas passíveis de concessão de aposentadoria especial para trabalhadores e segurados do INSS, tá? E deve ser comprovado através de documentação específica. Alguns documentos são necessários para isso, por exemplo, Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o PPP, conhecido como PPP, que inclusive vai ser extinto agora com o advento da social, tá? Mas ainda existe, tá certo? E tem um documento mais importante, que é o que vai dizer realmente se aquela atividade exercida em cada período de tempo, naquela pessoa, naquela empresa, nas diversas empresas que trabalhou, se ela passou realmente os 25 anos fazendo isso, especificamente permanentemente, que vai ser o LTCAT, tá bom? Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Esse laudo ele deve ser expedido por engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo, eu que sou um deles, eu posso expedir um laudo como esse, e os médicos do trabalho, tá? Então só esses dois profissionais podem expedir esse laudo. E esse laudo vai dizer basicamente o que para o INSS? Essa pessoa trabalhava com agentes nocivos, o limite de tolerância era ultrapassado, de acordo com a instrução normativa número 1 do INSS, essa pessoa trabalhava em condições que podem gerar o direito à condição especial de aposentadoria. Aí tem um laudo que vai dizer a atividade da pessoa e tal. E aí ele diz para o INSS, tá aqui, é o laudo que diz que a minha condição de trabalho ela era de risco, eu estava exposto a agentes nocivos e, portanto, eu tenho direito a me aposentar mais cedo. Isso se a pessoa trabalhar 25 anos exposta às mesmas condições de risco e essa condição de risco esteja descrita, tá, no rol de atividades consideradas passíveis de condições especiais de aposentadoria, beleza? Então, cuidado, aposentadoria especial, tá certo? Não confundam com outras, tá bom? Aposentadoria especial, tempo de contribuição mais baixo devido ao quê? Exposição a agentes nocivos. A gente até pode chamar de aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, que fica até mais fácil da gente colocar na nossa cabeça, tá bom? Outro tipo de aposentadoria que é muito comum e às vezes a galera confunde exatamente com a última que a gente falou, que é a aposentadoria especial, é a aposentadoria por invalidez, certo?
Por que o pessoal confunde? Porque a especial você se aposenta mais cedo também, né? A por invalidez você se aposenta mais cedo, mas não por um agente nocivo no qual você esteve em contato, tá bom? E por isso, por estar em contato, se reduz a quantidade de tempo de trabalho para que a pessoa não adoeça logo e não venha nem a usufruir dos seus anos na velhice, né? Então você se aposenta especialmente por isso. No caso da invalidez, não. Então não confunda. Aposentadoria especial é por agentes nocivos. A aposentadoria por invalidez é como o próprio nome já diz, porque a pessoa ficou inválida. Ela perdeu a capacidade laborativa e não consegue ser reabilitada para nenhum outro cargo, tá bom? Então o que é que acontece? Por algum acidente, por alguma doença, por algum advento, alguma coisa que venha a ter acontecido com a pessoa, que ela se tornou inválida e ela não possa ser reabilitada para outra profissão, tá bom? Então, é necessário, portanto, a aposentadoria daquela pessoa, daquele cidadão, tá certo? Então, ela se torna inválida por algum motivo, tá certo? E essa pessoa, para ser considerada inválida e ter direito a essa aposentadoria por invalidez, ela deve passar por perícia médica própria do INSS, tá certo? Então, essa pessoa terá o direito a ser aposentada mais cedo, sem ser levado em consideração o tempo de contribuição, nem ser levado em consideração o tempo de serviço. Por quê? Porque ela está em condições de invalidez para o trabalho e não consegue ser reabilitada em nenhuma outra profissão, tá bom? Então o que acontece? Essa pessoa, ela dá a entrada do INSS com pedido de aposentadoria por invalidez, ela passa por uma perícia médica, certo? Ou seja, faz uma junta de médicos, ou um médico só, pode ser também, certo? E aquele médico, ele vai dizer se aquela pessoa realmente está inapta ao retorno ao trabalho para qualquer profissão, tá bom? Mesmo em questões de reabilitação. Portanto, é importante que vocês entendam, aposentadoria por invalidez, a pessoa ficou inválida, ela não consegue nem com questões de reabilitação retornar para outro tipo de profissão. Já a aposentadoria especial, que é o que eu falei antes, é quando a pessoa se aposenta mais cedo pelo tipo de trabalho que ela exercia, no caso, a trabalhos expostos a agentes nocivos. Um outro tipo de aposentadoria que é muito importante também, que é muito comum, é a aposentadoria do professor. Ela é como se fosse uma aposentadoria, eu gosto de falar dela porque eu estou incluído, viu, Zé? A do professor, ela é interessante porque ela é como se fosse uma aposentadoria especial, mas ela tem o tipo de aposentadoria próprio dela, tá? Lembrando que a aposentadoria especial você se aposenta com 25 anos, trabalhou 25 anos, ininterruptos, permanentemente naquele serviço, pá. Certo? No caso da aposentadoria do professor, ela é como se fosse uma aposentadoria especial por a pessoa ser professor, tá bom? Então, se a pessoa é professora do ensino básico, tá bom? Ela tem o direito a se aposentar se homem com 30 anos de contribuição e se mulher com 25, tá bom? Então, você vai ter uma reduçãozinha aí de 5 anos. Lembra que a contribuição do homem nos trabalhos normais é 35, mulher é 30, aqui é 30, 25, se você for trabalhador empregado do ensino básico, tá bom? Então, o professor, ele tem o direito de se aposentar mais cedo, assim como algumas outras categorias, policiais, só que aí, como eles são policiais, são servidores públicos, a gente não vai tratar aqui, porque a gente está falando de INSS, Previdência do governo federal para os trabalhadores da iniciativa privada, tá bom? Então não vamos tratar disso, mas existem outras categorias de trabalhadores, o exército se aposenta mais cedo, a polícia, apesar de que a gente não vai falar porque são todos servidores públicos, não são regidos pela CLT, e a gente tinha combinado aqui de a gente focar nos trabalhadores regidos pela CLT. Então no caso aqui a gente vai ter basicamente dos empregados privados, fora o pessoal que tem direito à aposentadoria especial por agência nociva, somente o professor como sendo o que tem direito, né, a essa aposentadoria. Existem algumas outras categorias, mas basicamente são associadas à parte dos agentes nocivos, certo? O professor é um caso à parte, né? Ele se aposenta com 30 anos se homem e 25 se mulher. Desse jeito a gente fecha a parte de aposentadorias. A gente ainda tem a parte de aposentadorias para o pessoal que tem deficiência, né? Você vai ter a deficiência, o pessoal que se aposenta por tempo com deficiência, certo? Qualquer tipo de deficiência, e por tempo de contribuição também. Só que a gente não vai se ater muito a esses casos não, só quero que vocês saibam que existe, tá certo? Não necessariamente, e também não é exatamente igual aos períodos do pessoal que não tem deficiências físicas, tá certo? Vamos agora nos ater aos outros benefícios, tá certo? Esqueçamos as aposentadorias, basicamente guarda na nossa cabeça, que nós vamos ter as principais, né? Contribuição, tempo de serviço, condições especiais, tá certo? A aposentadoria do professor, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria de pessoas deficientes por idade e tempo de contribuição.
beleza? E a outra, a aposentadoria rural, beleza? Então são vários tipos de aposentadorias e eu vou deixar disponibilizado depois material para vocês realizarem as consultas de como é que tem no material que vocês têm, qual a documentação necessária para fazer o pedido, etc. Tá bom? Outros benefícios, tá bom? Então vamos falar agora de outros benefícios previdenciários fora a aposentadoria, né? Por que eu comecei pela aposentadoria de novo? Porque a aposentadoria é o principal benefício previdenciário, é aquele para o qual a gente paga o INSS. Então eu falo, não, vou pagar o INSS para poder me aposentar, para ter meu aposento, né, daqui a alguns anos, beleza? Mas existem uma série de outros benefícios que tem relação específica com o pagamento do nosso seguro, da nossa seguridade social, do nosso INSS. Percebam, gente, quando você paga o INSS, você não está pagando só, viu, Zé? Tu não vai estar pagando, macho, só por causa da aposentadoria, não, cara. Tem um bocado de benefíciozinho aí que tu tem que saber que é o INSS que te proporciona, beleza? Então, o primeiro desses é a pensão por morte, tá certo? Então, a pessoa que tem direito à pensão quando morre, quem é que vai ter esse direito? Normalmente são quem? As viúvas e os filhos, tá certo? Até uma certa idade, tá bom? Então, o trabalhador é um segurado do INSS, tá certo? Ele trabalha, contribui para a economia familiar de casa. E em algum momento da vida ele morre por algum motivo, por uma doença, por um acidente, por qualquer motivo que seja, tá certo? Uma morte de um segurado, certo? A família vai ter direito a quê? A uma pensão por morte, tá certo? No caso, a viúva, certo? E os filhos até certa idade, tá bom? Caso não haja a figura da mãe para receber essa pensão, tá certo? Então, normalmente essa pensão vai ser dada para quem? Para a viúva. Caso não haja viúva, pode ficar para os filhos até os filhos completarem a maioridade de 21 anos, tá bom? Então, percebam, a pensão por morte ela é paga para quem? Para a família do segurado que pagava aquele benefício, pagava o INSS, tá certo? E morreu. E aí, então, aquela família estaria desamparada. Então, a Previdência Social ela chega junto e paga uma pensão para aquela família devido à morte do seu segurado. Vamos lá para outro tipo de benefício previdenciário importante, que é muito utilizado, mas as pessoas às vezes não sabem nem qual é o nome. Chama salário maternidade. Que é esse salário maternidade? Esse é o salário que é pago pelo INSS, ou seja, você tem um seguro, seu INSS, que é pago para caso você seja mãe, tá bom? Então percebam, quem faz esse pagamento do salário da mãe quando ela se afasta devido à maternidade, não é o empregador, tá bom? Quem faz esse pagamento é o próprio INSS, tá bom? Então o salário maternidade, que é o salário da mãe, ele não é pago pelo empregador, ele é pago pelo quem? Pelo INSS. Então, ele é pago para a mãe que teve o filho. Então, ela paga um seguro para que o governo vá lá e pague o salário maternidade dela, tá bom? Então, a empresa não vai pagar. Percebam? Quando eu comentei que isso era um direito trabalhista, é por conta das outras coisas intrínsecas a esse direito, tá bom? Como, por exemplo, o direito da pessoa ser mãe, então ela tem direito a trabalhar, e especialmente também o direito dela ter a sua estabilidade, né, no momento que estivesse grávida e um pouco depois do parto e da sua licença maternidade, tá bom? O fato da licença, você poder tirar a licença, também é um direito trabalhista, sendo que essa licença ela não é paga pelo empregador, e sim pelo INSS, tá bom? No que a gente chama de salário maternidade. Além do salário maternidade, nós temos um outro salário que também é pago pelo INSS. Esse salário é chamado salário família, tá bom? É um salário que é pago por número de filhos, parece o Bolsa Família, entendeu? Só que na verdade é para segurados do INSS. O Bolsa Família não tem essa necessidade. Então, o segurado do INSS que é de baixa renda, tá bom? Ele tem direito ao que é chamado de salário família, certo? Que é uma contribuição que o INSS paga, tá bom? Por quantidade de filhos, tá certo? Justamente para subsidiar a criação desses filhos e melhorar a situação econômica daquele segurado, tá bom? Se ele for de baixa renda, beleza? Então, é como se fosse um auxílio do governo para segurados do INSS que possuem baixa renda por quantidade de filhos, tá bom? Então, é o outro salário que tem aí como benefício previdenciário. Então, nós temos salário maternidade e temos salário família. Lembrando que esse salário família não é para todo mundo, é só para quem tem a situação de baixa renda e é pago por quantidade de filhos, tá bom? Agora vamos para a categoria dos auxílios, certo? Nós vamos ter dois tipos de auxílios, tá? O primeiro que a gente vai falar é o auxílio acidente, tá certo?
Caso o trabalhador segurado em INSS sofra um acidente e tenha a sua capacidade de trabalho permanentemente alterada, tá? Tenha perda de capacidade permanente de trabalho, tá bom? Esse trabalhador vai ter direito a um benefício de natureza indenizatório, certo? Do INSS, que a gente vai chamar de auxílio acidente, tá bom? Então esse auxílio acidente vai ser pago para casos de acidente, seja ele um acidente comum, seja ele um acidente de trabalho, viu, Zé? Então o auxílio acidente vai ser pago para casos em que o segurado perca capacidade permanente de trabalho dado a um determinado acidente que ele teve, sei lá, amputação, perda de um braço, perda de um membro, alguma coisa do tipo, dado um determinado acidente. Então esse trabalhador vai receber um benefício de natureza indenizatória, que a gente vai chamar de auxílio acidente. Isso não impede que o trabalhador continue trabalhando, tá bom? Então ele não necessariamente está fora do trabalho, ele pode continuar trabalhando e vai ficar recebendo esse auxílio acidente, por quê? Porque ele teve uma perda permanente de capacidade laborativa devido ao acidente, beleza? O outro tipo de auxílio que a gente vai ter é o auxílio doença. Esse é muito comum, pessoal. Esse aí que qualquer pessoa que adoeça e passe mais de 15 dias afastado do trabalho, entra com esse auxílio doença. Como assim, professor? É o seguinte, você adoeceu, vai passar mais de 14 dias afastado do trabalho, a empresa vai pagar os 14 dias do seu salário, mesmo você estando doente. A partir do 14º dia, ou seja, do 15º para frente, quem vai pagar o seu salário agora é o INSS. Por quê? Porque você é um segurado, viu, Zé? Por isso que é importante ser segurado no INSS. Porque aí a empresa sai do jogo, quem paga o seu salário agora é quem? O INSS, tá certo? Então, você ficou doente por algum tipo de doença, então você vai receber o que a gente chama de auxílio doença, tá bom? Então a empresa não vai lhe pagar mais, mas que você vai receber os seus vencimentos por quem? Pelo INSS, tá certo? E a empresa está certa em não lhe pagar, porque é um direito também dela que paga os seus direitos, todos direitinho. Então, o trabalhador passa a receber pelo INSS. O nome desse auxílio é auxílio doença, tá bom? Em ambos os dois, tanto no auxílio acidente como no auxílio doença, é necessário passar por perícia médica, tá certo? Especificamente porque, no caso do auxílio acidente, é preciso ser comprovada a falta de capacidade laborativa da pessoa permanente, tá, para receber esse benefício indenizatório. E no caso do auxílio doença, é necessário que seja realmente comprovado que a pessoa está doente, tá bom? Então vai passar também por perícia médica para você ter direito a esse auxílio doença, especificamente para casos onde os afastamentos são muito longos, né? Então a pessoa tem que passar por perícias médicas frequentes. Então tem gente que fica doente, tipo um câncer, uma hernia de disco, a depender do tipo de trabalho que a pessoa faça, sem conseguir se reabilitar. Você tem uma série de doenças que afastam a pessoa por muito tempo do local de trabalho, tá bom? E do próprio trabalho, e meio que deixa ela sem trabalhar, mas ela fica recebendo do INSS. Então, para fazer esse controle, é necessário passar por perícias médicas com frequência para ser renovado esse auxílio. Até porque, nesse caso, é um pouco mais pesado do que o caso dos auxílios acidentes, né? Que você vai fazer essa questão da perda de capacidade permanente só uma vez. O demais não, o outro não. Você vai precisar ficar fazendo frequentemente enquanto tiver o afastamento do trabalhador. Beleza? Então, são os dois tipos de benefício previdenciário chamado de auxílio acidente e auxílio doença. O último principal benefício previdenciário é extremamente polêmico, tá bom? Que benefício é esse, professor? É o que a gente chama de auxílio reclusão, que toda uma galera reclama. Como é que pode o cara receber estando preso, está preso a vagabundo e não sei o que? Gente, preste atenção, é disso que a gente está falando. O auxílio reclusão, ele não é para todo mundo, tá bom? Então existem algumas categorias que você precisa se enquadrar para ter direito a receber. Quem recebe esse auxílio reclusão não é o cara que está preso ou a mulher que está presa, é a família desse segurado. E lembrem-se, gente, o cara é um segurado. Não é só porque ele contribui para o INSS que ele não está pagando um valor para ter um seguro, tá certo? Então, se ele paga um seguro, ele deve ter direito a todos os benefícios atrelados a esse seguro, inclusive o auxílio reclusão. Então, o que é o auxílio reclusão? A pessoa foi presa por uma tipificação certa de casos, certo? Não são todos os casos que a pessoa tem direito, mas em alguns casos a pessoa tem esse direito, tá bom? Então, ela é reclusa, presa, e a sua família vai ter o direito, viu, Zé? A família da pessoa vai ter o direito a receber um auxílio, certo? Por quê? Porque em tese aquele segurado,
ele tinha participação econômica dele no relacionamento familiar, tá certo? Então, se ele é recluso, ele é preso, ele passa a não ter mais. E aí a família vai ter direito a receber esse auxílio reclusão. Quem recebe o auxílio reclusão não é o cara que tá preso. O cara que tá preso não recebe nada. Depois que você tá sem trabalhar, não tá recebendo nada. Quem recebe é a família, para fazer a manutenção dos gastos econômicos daquela família, tá certo? E, pessoal, preste atenção, o cara paga um seguro. E se ele é um segurado, ele tava pagando, ele tava contribuindo, ele tem direito a receber os benefícios relacionados a esse seguro, gente. Professor, mas eu acho errado. Não é possível, a pessoa é presa, ainda, o governo ainda vai pagar o dinheiro. Galera, o cara contribui, então ele tem o direito ao seguro dele, tá bom? Então se o seguro dá esse direito, você acha errado? Então vamos lutar para tirar esse benefício do INSS, tá certo? Mas, na minha opinião, eu não acho nem que é certo nem que é errado. Só sei que a família desse cara precisa de subsistência, tá bom? E sem o salário daquele cara minimamente ali, pelo menos o auxílio ajudaria na criação dos filhos, na manutenção da casa e etc. Caso ele esteja preso, tá bom? Então perceba uma coisa, às vezes o cara é preso por uma coisa que ele fez sem querer, tá bom? Então não coloquem sempre na conta do vagabundo, do não sei o que, tá certo? Então é importante que a gente tenha duas coisas na cabeça. Às vezes a pessoa é presa por coisa que faz sem querer, tá certo? Ou seja, comete um crime sem ser por dolo, né? E, por fim, aquela pessoa é um segurado, ele contribui, então ele tem direito, tá bom? Então, esqueça essa história de se recusar é um absurdo, não sei o que. Não, vamos pensar pelo lado também do porquê existe. Beleza, pessoal? Então, basicamente, esses são os principais benefícios previdenciários. Existem alguns outros, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada para idosos e para pessoas com deficiência. Você vai ter alguns benefícios para pensão especial destinada a crianças com síndrome de Zika vírus. Você vai ter benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso. Você vai ter pecúlio, alguns benefícios relacionados à síndrome da talidomida, que foi um remédio que foi utilizado e deu alguns problemas, tá certo? Você vai ter aí também a pensão especial por pessoa com hanseníase e o seguro defeso, né? Que é um benefício previdenciário pago para o pessoal que é pescador em época que não está havendo, que na época do defeso, né? Que é a época que você não pode fazer a pescaria, porque é na época de reprodução dos peixes, tá bom? Então, existem alguns outros benefícios não tão importantes, tá? Que se vocês tiverem curiosidade, eu vou colocar também material e vocês podem ler qual é a natureza deles, tá bom? Mas basicamente são benefícios específicos, tá? O benefício de prestação continuada talvez é o mais importante deles, que é para a pessoa com deficiência, né? Que você recebe um valor salarial para custear essa sua deficiência, ou para a pessoa idosa, tá? E aí você vai ter esses outros, né? Síndrome da talidomida, hanseníase, seguro defeso e alguns outros menos importantes. Mas basicamente a gente quer que vocês saibam e conheçam bem os benefícios previdenciários relacionados à aposentadoria, os auxílios, acidente e doença, pensão por morte, tá certo? Todos os tipos de aposentadoria é importante que vocês saibam, tá? Pensão por morte, os auxílios, tá certo? Os salários, maternidade e família, tá bom? Esses são os benefícios principais, tá bom? Os que carregam a maior quantidade de pessoas que utilizam-se desses benefícios. Inclusive nós poderemos utilizarmos no futuro, ou até você pode estar utilizando nesse momento. Tá bom, galera? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. Lembrando que vou colocar material, exercício para todos vocês sobre esse assunto. Se debrucem sobre eles, é muito importante que a gente conheça os nossos direitos trabalhistas e previdenciários. Valeu!